Olá, tudo bom? Gil Ceci, bem-vinda. Tudo bom? Bruna, responsável por esse encontro, né, gente? Foi ela que agenciou essa live. Tudo bom? Ela já chegou zoeira, né? Boa noite, amigas. Gente, isso é zoeira, tá? A Bruna não está nesse trânsito, tá? É zoeira dela. Sou ser mulher, tá aí sempre presente, né? Cissa, boa noite. Gente, eu entrei um pouquinho adiantada, porque, não sei, tava ansiosa, tava com vontade de entrar, né? Enfim, mas eu sei que tá um pouquinho adiantada. Então, enfim, só que nos dia, batermos um papo, né? Espero que estejam todas bem. Gente, tô. Às vezes, ao mesmo tempo que o Instagram assim, me deixa assim, um pouco estressada, né? Porque eu nunca dou conta de tudo, de todas as mensagens, de estar por dentro de tudo, de postar sobre tudo. Mas ao mesmo tempo, eu não sei, assim, é bacana ter esse contato assim mais próximo, né? Assim, com as mulheres que me seguem há muito tempo, também alguns homens, né, que seguem a No Corpo Certo há muito tempo, algumas pessoas até há muitos anos, quando ainda só existia o Não Existe Criança Trans. Quem lembra desse site? Não Existe Criança Trans. Ele ainda tá ativo. Olá, Regina. Ai, que bom, sempre bom te ver também, sou ser mulher. PLM, Luci, Matheus. Eita, será que é o Matheus Cria de Fato? Matheus Cria de Fato, ele faz bastante conteúdo, amigos e amigas. Assim, críticos, né? A essa histeria coletiva. Ai, PLM, saudade, trocas de mensagem. A gente era frenética, cara. Era muito frenética aquele Insta, né? Aliás, eu tô cheia de mensagem que eu não respondi nesse perfil de Insta aqui agora. Mas, gente, vocês sabem como a minha vida é uma loucura. Klaus Soares. Olha, o Tubarão entrou, gente. Nosso convidado, né, de hoje. Então, você é linda. Poxa, que falta de você. Poxa, obrigada. Ai, que bacana. Natália, isso mesmo. Vale muito a pena seguir. Então, gente, eu vou adicionar o meu convidado, tá? Que é o Tubarão Personal Trainer, tá bom? Vocês sabem que eu não tenho condições de ler todas as mensagens, que eu fico ali entretida na live, né? Mas é isso, interajam entre si, sigam-se entre si, né? Vocês que têm perfis que fiquem ligados no perfil da outra para seguir, dar uma força, tá bom? Um beijo, então vamos começar. Tadã! Convidar tu. Indo. Agora foi. Cadê meu lacre? Muito bom tá nesse perfil. Oi, Boa noite. Tubarão, como vai você? Tudo bem? Boa noite, Bem, bem-vindo. tô bem, melhor agora que tô podendo conversar com vocês um pouco aqui. Que bom, Eu acho que que é uma bom. grande Muito obrigada. oportunidade. Fico honrado com essa oportunidade para trazer um pouco de luz esse debate tão importante, né? Então, o bicho vai pegar hoje. Tem bastante Vai novidade pegar. aqui para luta. Isso aí. Excelente, excelente. Então, Tubarão, eu queria te fazer uma primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um pedido. Eu queria pedir que você se apresentasse e dissesse a sua formação acadêmica e profissional. Certo. Meu nome é Thiago Lapoli. Meu apelido é Tubarão porque eu nasci na cidade de Tubarão, aqui em Santa Catarina. Aí eu estudei fisioterapia por 2 anos. Aí dentro da fisioterapia eu comecei a me interessar pela área de performance. Aí eu troquei de curso, fui para educação física e depois fiz pós-graduação em treinamento de força, tá? E uma das coisas que eu aprendi na pós-graduação foi justamente a diferença de performance entre homens e mulheres. São diferenças que você não pode resolver com nenhum medicamento, nenhum tratamento. É estrutural, a diferença óssea, densidade do osso, a biomecânica, a engenharia esquelética do homem e da mulher. São muitas diferenças anatômicas. Aí, quando eu comecei a Perfeito. ver, desde 2000. Oi, sim, pode falar. Eu te Não, interrompi. já ia de formação, já ia entrar na segunda, que Ah, você já tá. está entrando na segunda pergunta, que é justamente, então, gente, vocês estão vendo, a gente está falando hoje com um profissional.
um profissional da educação física, que também chegou a cursar uma época de fisioterapia e fez uma pós-graduação na área, né? Embora, é claro, a gente não precise ser um profissional de educação física para saber que homens e mulheres têm corpos bastante diferentes, né? Mas estamos falando hoje com um profissional. Tubarão, minha segunda pergunta para você é o seguinte, por mais que a gente saiba que qualquer pessoa adulta normal, enfim, sabe que homens e mulheres têm corpos bastante diferentes, eu queria te pedir essa gentileza de comentar aqui algumas dessas diferenças e o seu impacto nos esportes. Tá, vamos lá. Isso vai de encontro com o grande argumento do transativismo, né? Que eles dizem que um tratamento hormonal iguala homens e mulheres, tá? Então, eu vou partir logo para um argumento aqui científico que vai quebrar essa primeira narrativa. Tá? Eu vou pegar aqui um material para dar um exemplo. Ó, vou fazer de conta que isso aqui é um quadril masculino. Aqui são as perninhas, né? O quadril do homem ele é mais estreito, logo a perna é mais reta. Já o quadril da mulher é como se fosse essa caneca. O que acontece? A cabeça do fêmur, do osso femoral, ela fica empurrada para fora e o joelho para dentro. Então, as pernas da mulher têm formato de V, tá? Por quê? Porque a mulher ela tem a capacidade de gerar vida que quem nasce homem não tem, né? É uma exclusividade da mulher, que eu saiba, é gerar vida. Por isso a mulher ela tem um quadril mais largo, mais pesado, acumula mais gordura. É uma forma de ter uma proteção mecânica para o feto. Mesmo que a mulher não possa engravidar ou que não queira, a natureza criou a mulher assim. E devido a esse aspecto, a mulher ela tem uma capacidade menor para ganhar velocidade numa corrida. Ela salta menos que o homem. É por isso que não é à toa que a rede de vôlei masculina e feminina tem alturas diferentes, porque o homem ele solta mais alto, né? Tá? E outra coisa, a mulher ela tem uma maior incidência de lesões no joelho, principalmente condromalácia, justamente pelo ângulo Q. Tá? A gente chama isso de ângulo Q, que no homem é 10 graus, quase nada, e a mulher chega a 30 graus. Então é uma diferença muito grande. Engenharia. Ou seja, Pergunto, uma injeçãozinha músculo, é muita coisa, muita. Então, quando a gente vê nação competindo contra a mulher desculpa, você está congelando. no vôlei, dando aqueles saltos altíssimos por cima da rede, aquela sacada mais forte, com mais potência, deixando as mulheres assustadas. Tu vê a que ponto eu tô te ouvindo picado, deu uma travada, deu aqui nos comentários também, deu uma travada, você ficou sem som. Eu comecei a te ouvir mal quando você fechou a questão dos quadris, aí você começou a falar assim, olha, tem outras questões, algum problema? O pulmão, o coração, você falou da rede. Aí você pode voltar só um minutinho? Tá, voltar um pouco. Isso, você falou da rede, você falou dos quadris, depois você falou da rede, aí você começou a falar, olha, tem outras diferenças, sem falar pulmão, coisa. Aí começou a travar. Ah, isso. Não, eu perguntei se tem mais alguma dúvida que você, o pessoal que está assistindo, acha interessante colocar, né? Porque, para mim, eu começo com essa diferença dos quadris, da largura do quadril da mulher e do homem, que é mais estreito e tal. Porque, para mim, assim, essa é a diferença mais forte da anatomia óssea masculina e feminina. Mas a gente pode falar do coração, do pulmão, né? Por onde quer que eu comece. Tem bastante assunto aqui para colocar a respeito disso. Por exemplo, pensando assim, pulmão, que é uma coisa que faz muita diferença na corrida e também esportes em que correr é importante. Por exemplo, futebol, né? Futebol não é corrida, mas correr rápido no futebol é importante. Assim, então, o coração, qual a diferença do coração
da capacidade do coração e do pulmão para homem e mulher, independente de como se sinta. Uhum. Tá. Aí a gente entra em outro argumento, né, transativista, dizendo que homens têm coração mais pesado, maior, porque geralmente mais alto. Isso é mentira, tá? Homens e mulheres com a mesma altura, o mesmo peso, ainda assim, esses órgãos vão ser maiores nos homens, certo? Então, o que acontece com o coração maior? Ele tem uma maior capacidade de contração muscular. Aí, as veias, as artérias dos homens também são mais calibrosas. Da mulher é estreita, a do homem é um calibre assim quase o dobro. E isso torna a circulação sanguínea mais eficiente para os músculos na prática de uma atividade física. Tá? E o pulmão também está muito relacionado com isso. Né? O pulmão maior capacidade de captação de oxigênio e maior perfusão de oxigênio. Né? Perfusão é quando o oxigênio ele entra nas vias aéreas, vai para os alvéolos e dos alvéolos para o sangue. Aí o oxigênio no sangue vai para o músculo, aí tem a síntese de ATP que vai gerar a explosão muscular. Né? Então tu vê que além da estrutura óssea, todo o mecanismo fisiológico cria essa diferença. Né? Então não é à toa que homens e mulheres têm categoria diferente no esporte. Né? Quem nasceu homem, quem nasceu mulher tem que competir separadamente. Né? E agora, terceiro ponto, falei dos quadris, sistema cardiorrespiratório. Agora vamos falar da densidade óssea, tá? O terceiro aspecto. O que acontece? A mulher, ela tem uma densidade óssea, tá? Muito menor que o homem. A gente pode ver que a mulher ela tem osteoporose mais cedo que o homem. Né? O homem ele tem osso mais grosso, mais sólido. O próprio crânio do homem, o da mulher é um pouco mais oval, o do homem mais quadrado. Tá? Isso tem diferença até na absorção de impacto. Por isso, como bater em mulher é covardia. Né? Porque a gente teve aquele caso do Fallon Fox, que ficou muito conhecido. Ele foi ex-militar, teve um treinamento. Ele se formou como um homem, tendo um treinamento militar que nos Estados Unidos é muito rígido. Foi caminhoneiro, né? Que a gente sabe que às vezes envolve serviço braçal, masculinidade, essa coisa toda. Aí ele quis ser lutador, viu que contra homens ele não teria competência para ser um atleta, transicionou e passou a competir contra mulheres, levando uma delas para o hospital com um traumatismo craniano. Tá? E é uma lesão muito rara de acontecer até entre pesos pesados. Né? Eu desde novo assisto lutas de MMA, UFC, boxe, os caras gigantes lá se degladiando, e mesmo entre homens pesos pesados é difícil ver esse tipo de fratura. Ali é porque você pega um concreto batendo numa casca de ovo. Né? Então é estranho porque a gente fica horrorizado quando vê casos de homem que agride mulheres, casos de covardia, violência doméstica, mas se o cara se fantasia e se declara mulher, aí pode mandar uma menina para o hospital com traumatismo craniano. Aí tá certo, os agressores, eles ou errado não é, entendeu? Né? Os agressores conseguiram uma espécie de autorização para bater em mulher. Então, o cara que gosta de bater em mulher, que é agressor de mulher, simples. Ele começa a aprender algum tipo de luta, exige competir, se declara mulher e pronto, pode bater em mulher, ganhar dinheiro batendo em mulher, né? Aliás, galera, preste atenção numa fala do Thiago, que ele falou que essa é uma lesão rara no boxe. A lesão que ele fez, que esse cara fez, gente, o Fallon Fox, na Tamika Blanchard, é uma lesão, no osso que eu nem sabia que existia, que era um osso, acho que era occipital, um nome assim, que era um osso que fica atrás do olho. É muito difícil, porque não só os homens, enfim, são mais fortes e tal, enfim, então é mais difícil e o osso é mais difícil você quebrar. Como é difícil, assim, um homem, uma mulher ter tanta força assim, entendeu? Quebrar isso aqui atrás do osso é uma lição rara.
E ele conseguiu fazer isso, mandar a mulher para o hospital, entendeu? Esse é o nível de histeria coletiva. Agora, Tubarão, uma outra coisa também que eu queria que você comentasse é o tamanho dos membros, porque, galera, só para lembrar, em vários esportes, você ter braços mais longos e pernas mais longas são uma vantagem. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Estou falando besteira, professor? Olha, interessante, eu tava estudando sobre isso essa semana, né? O pessoal vai até achar que é combinado, mas é coincidência mesmo. O que acontece? O homem e a mulher, mesmo tendo a mesma altura, tá? Ainda assim a perna do homem vai ser mais comprida, tá? Geralmente vai ser mais comprida. Porque a pessoa pode perguntar, pô, mas espera aí, como que eles têm a mesma altura e a perna do homem vai ser mais longa, os braços? Acontece que a mulher, a altura não é predominantemente pelo tamanho da perna. A mulher tem um tronco mais longo. A altura da mulher da cintura até o pescoço é um longo caminho, né? Então, uma mulher ela é mais alta no centro de gravidade, tá? E o homem não. Mesmo tendo a mesma altura, a perna e o braço vai ser mais longo. E isso dá uma diferença enorme em competições de corrida, salto, luta, que você vai ter perna maior, braços maiores. Então, em qualquer esporte, isso aí vai dar uma grande vantagem para quem nasceu homem. Então, em nenhum aspecto é justo esse tipo de competição, né? É até triste a gente ter que estar lutando contra isso, né? De tão absurdo que é. Totalmente, Uhum. totalmente. E, Tubarão, mais uma pergunta que eu queria falar era o seguinte: a gente sabe que hoje no Brasil existem meninos que foram declarados meninas, né? Para quem não sabe, gente, eu não lembro, desde 2013 o Brasil está hormonizando, castrando, mutilando, esterilizando meninos e meninas menores de idade, tá? Então, Tubarão, esses meninos, eles estão na prática, né, com alguma frequência, inclusive alguns quando são mais famosinhos, né, porque os pais tornam os filhos mais famosinhos, competindo com meninas, né, dentro dos times de meninas ou contra meninos, enfim, estão competindo nos esportes femininos, né. Eu queria que você me dissesse o que você pensa dessa situação, que sim, em adultos, claro, extremamente injusto, como é que isso impacta a infância, porque a gente está aí com meninas aprendendo que elas têm que ficar de boca calada, porque senão é transfobia, se o menino quiser jogar no time delas ou contra elas. E eu fico pensando também no impacto nos outros meninos, né? Porque eu imagino que os outros meninos, eles devem pensar, poxa vida, esse menino aí tá tendo uma vantagem, porque isso prejudica os homens também, né, menino? Os meninos estão pensando, poxa, eu tenho aqui que lutar com outro menino, lutar com um karatê, lutar com um menino, e esse aí vai ter uma vida mais fácil, que vai lutar contra uma menina. Como é que você vê esse impacto nas crianças? Infelizmente, o transativismo aí tá muito forte, né? Tá tendo uma onda aí de transição de crianças que eu não entendo como os pais têm coragem de fazer isso. Porque o que acontece? É normal, muitas crianças, quando nascem, né, elas estão preocupadas em ser crianças, elas estão descobrindo o mundo. É muito comum você ver mulheres querendo jogar bola, brincar de carrinho, que são brincadeiras masculinas, entre aspas, porque o brinquedo acho que é para todos. É normal, às vezes, o homem se interessar por uma boneca, ficar curioso, querer mexer. Tá? Isso não significa que tem uma distrofia de gênero. Né? Ou seja, isso é quase uma cura gay também. Então, às vezes, a mulher só é apenas lésbica, o cara é apenas um gay. Não precisa fazer uma transição, forçar a criança a fazer uma transição. Deixa ela ser o que é. Se ela for adulta, quiser transicionar depois, beleza. Agora, fazer isso com criança, né? Tem um ditado muito legal que no meu direct dizendo: pô, criança não pode namorar, não pode votar, não pode ser responsabilizada pelos seus crimes, mas pode decidir se mutilar e passar por um tratamento hormonal. Então, sabe, uma incoerência muito grande. Então, eles estão colocando esse Perfeito. transativismo acima de qualquer lógica, tá? E já existem casos de crianças que sofreram essa transição por incentivo dos pais,
às vezes da escola, chegaram na adolescência, na vida adulta e entraram em depressão e cometeram suicídio. Porque elas se arrependeram do processo que elas passaram por esse processo antes de ter qualquer tipo de maturidade, e isso causou graves danos psicológicos. Então, infelizmente, essa epidemia de transição que está tendo, aí muito pai faz transição e coloca foto no Instagram e ganha seguidores, né? Tudo para aparecer. Eles não sabem um mal que eles estão causando para o filho deles. Ou sabem e não se importa, né? Porque é um absurdo. O Tubarão, para alguns pais, é um grande negócio, é business, né? Então você vê a família daquele adolescente, o Jazz Jennings, por exemplo, a família ficou bilionária. O cara, o rapaz, né? Enfim, tem um programa de TV, boneca, é um grande business, né? E o interessante é que, assim, essa promessa de felicidade nunca aconteceu, né? O Jazz, ele virou um rapaz com milhares de problemas psicológicos, entendeu? Físicos, assim. Eu vi alguns poucos capítulos do reality show dele, porque eu fui muito mal, a postura daqueles pais, entendeu? Aquela mãe dele teve um episódio em que ela falou: se você não enfiar esse dilatador na sua... Eu vou enfiar. Porque uma das coisas que as pessoas não falam, né, é que o menino, quando ele é castrado, ele tem que passar a vida toda enfiando um dilatador, porque senão o buraco fecha, porque a natureza, né, a biologia, o corpo entende que aquilo é um buraco, então ele fica fechando. Então, ele, nesse dia, ele estava muito cansado, porque, gente, ele está há anos fazendo isso, ele operou com 17 anos, né? Ele estava muito cansado e ele não queria pôr, porque já está mal, já não aguenta mais. E a mãe dele: enfia, senão eu vou enfiar em você. Então, assim, aquele pai dele é um banana, entendeu? Sinceramente, um banana. Eu nem vejo essa série de poucos episódios, né? Mas, enfim, gente, então, assim, ele é um menino super infeliz. Cara, se a família, como você falou, não fosse tão homofóbica, e tivesse deixado aquele menino crescer assim, gostando de sereia, gostando de rosa, gostando de unicórnio, deixa, tudo bem. Talvez mudasse, talvez não. Crescesse um rapaz assim, tudo bem, entendeu? Mas a família, no fundo, a grande verdade é que essas famílias se colocam como muito revolucionárias, entendeu? Mas, no fundo, boa parte delas realmente não quer ter um filho gay. Agora, Tubarão, minha outra pergunta para você é o seguinte: lá no outro perfil, Dando o Corpo Certo, eu lembro que você era muito ativo, você comentava, você falava sobre esse assunto, então você bate nessa tecla há muito tempo, eu lembro de você. Eu queria saber se você chegou a sofrer algum tipo de represália, algum tipo de perseguição, ou se no seu círculo as pessoas não entraram nesse transe e respeitam a sua luta. Porque o que você está fazendo é uma luta, né? É uma luta, inclusive eu tenho parentes e amigos que não me seguem mais nas redes sociais por causa disso, né? Mas eu tô feliz assim que os meus alunos aí de educação física, né? Todos eles, graças a Deus, são pessoas muito inteligentes, muito esclarecidas, né? E eles admiram muito essa coragem que eu tô tendo, né? Porque realmente a gente tá se expondo, e já me aconselharam a cair fora disso, porque, pô, Tubarão, tu não é mulher, o teu filho é homem, os teus sobrinhos, primos, mais novos são todos homens. Se eles entrarem no banheiro, se entrar homem e mulher junto, não vai importar. Se eles irem no esporte, tiver um homem trans competindo com eles, para eles até bom, fica mais fácil. Então, pô, não se incomoda com isso. Mas aí eu respondo: pô, cara, eu estudei essa porcaria há 10 anos, como é que eu vou ver uma covardia dessa e vou ficar quieto, sabe? Então, mesmo tendo pessoas aí que pararam de falar comigo, cara, eu me sinto até aliviado, sabe? Porque são pessoas aí que são ignorantes, né? Desculpa o termo, são pessoas ignorantes, que eles estão envolvidos aí pela moda, acham o transativismo bonito, não querem ouvir a ciência, não querem ouvir o que a gente tem para dizer, e simplesmente te exclui, para de te seguir. Então, olha, no fundo, eu acho que é até bom que essas pessoas tenham se afastado, né? Agora, quem está disposto a ouvir, aprender, debater, estou sempre aberto aí a qualquer tipo de conversa. Mas é isso, né? Mas estou contente que meus alunos aí, nenhum aluno aí deixou de
de me ter como professor por causa disso, né? Ainda bem que meus alunos são todos inteligentes aí e sabem que é importante essa luta, né? Isso que importa. Bom, não sei se tem algum amigo, ex-amigo, sei lá, do Tubarão vendo essa live. Não sei se tem alguma ex-amiga minha vendo também, porque também tive amigas e amigos que se afastaram de mim, né? Eu queria falar uma coisa muito importante para vocês. Tudo que a gente falou aqui é verdade, tá? Pode ser uma verdade dolorosa para alguns, mas é verdade, é simplesmente a verdade, tá? Então, assim, vocês estão errados, sabe? E a gente não vai mudar de ideia. A gente não vai mudar de ideia. Quando a gente chega nesse nível de se expor, dar cara a tapa, entendeu? A gente não vai mudar de ideia. E assim, essa onda vai passar, vai passar. A gente vai ver, a gente vai viver para ver essa loucura toda, essa poeira baixar, entendeu? Por exemplo, a Federação de Natação Internacional, não sei se você lembra, né? Mas a Federação Internacional de Natação, ou Federação de Natação Internacional, um nome mais ou menos assim, Nossa. ela baniu atletas trans, leia-se, homens, de competirem contra as mulheres na natação. Uma organização de levantamento de peso nos Estados Unidos também ganhou. Parece que agora teve um estado que o cara conseguiu uma eliminar para competir, mas enfim. Então, assim, existem organizações que estão lutando. Então, assim, muito rapidamente, vocês que estão vendo essa live e não concordam, vocês vão cair no descrédito, vocês vão cair no ridículo, as pessoas vão falando, cara, olha só, tá vendo? Como é que você pode apoiar isso? Como você pode apoiar a destruição de esportes femininos e apoiar algo que é ruim para os outros homens, é injusto para os outros homens, gente. Então, tipo assim, cara, sabe? É injusto também para um jogador de vôlei, vou falar, não. Então, o outro lá foi para o time feminino, entendeu? E aí vai competir com um monte de gente que, na média, vai ser mais baixa, na média, não vai socar tão rápido. Então, isso é ruim para todo mundo, gente. Realmente assim. Então, fica esse meu recado para vocês. Assim, pensem, mudem de ideia antes que seja tarde, entendeu? Porque essa onda vai virar e, assim, gente, vai virar muito, muito, muito rápido. Outra pergunta para você também, o Tubarão, é a seguinte. É meio pergunta retórica, mas assim, você ao longo desses anos, você viu muitos homens receberem premiações, roubarem premiações das mulheres, nas categorias, nas várias categorias, nas várias modalidades, né? Quantas vezes você viu ao longo desses anos, no Brasil ou fora do Brasil, mulheres que se declaram homens ganhando medalhas, ganhando campeonatos, assim, tirando o primeiro lugar, ou mesmo o segundo lugar, gente, aí nas premiações, assim, ou indo para a Copa, aí, ganhando Copas do Mundo. Quantos casos você viu? Então, eu até fiz algumas anotações aqui bem interessantes. Ó, deixa eu achar. Vou achar o nome de uma atleta aqui, que é um homem trans, uma mulher que se identifica como homem. Tá? Para não errar o nome aqui, porque são tantos, né, que não dá para decorar o nome de todo mundo. Ó, Isaac Hennig, não sei se já ouviram falar. Quem é esse Isaac? Nasceu mulher, foi atleta de natação feminina, depois transicionou para o sexo masculino. E você acha que ela foi competir contra homens? Não. Continua competindo contra mulheres. Tá? Inclusive, ela e o Liam Thomas, que é o contrário, né? Que nasceu homem e virou mulher. Eles competiram juntos na mesma prova. E no final estavam lá se abraçando, porque eram dois trans que chegaram na final. Tal. É uma coisa assim muito, muito esquisita. Tá? E já pegando o gancho para falar sobre o Liam Thomas. Se você vê a largada na prova de natação, né? Quando ele dá um salto, ele cai quase na metade da piscina, devido à força de impulsão e devido ao tamanho das pernas. Já as outras mulheres, quando elas dão um salto, elas caem aqui, ó, no começo da piscina. Então, só no salto ele já sai na frente. E claro, braços mais longos, ombros mais largos,
chega a ficar quase 1 minuto na frente da segunda colocada. É como se você acabasse uma prova de natação, uma corrida na piscina, dá tempo de sentar na borda e tomar um cafezinho de tanta a vantagem que tem, né? E esse Liam Thomas ficou conhecido como um caso de transmaxing, tá? Isso aí, eu acho que muita gente não conhecia esse termo ainda. O que é o transmaxing? São homens que eles, às vezes, nem sequer são homossexuais, não têm qualquer distrofia de gênero, eles simplesmente se fantasiam de mulher para ter as vantagens que as mulheres têm, tá? Isso tem um depoimento, claro. Vocês não vão achar isso em site brasileiro, tá? Vocês vão no Google e procurem os sites internacionais que, pesquisando fora do Brasil, vocês vão ter um material um pouco mais amplo. No Brasil, dificilmente alguém vai publicar sobre isso. Mas há depoimentos de homens assumindo que transicionam para ter os benefícios do sexo feminino. Tem um caso, inclusive, né, que está ficando bem conhecido, de um homem que ele sofria rejeição das mulheres, transicionou para o sexo feminino para tentar ficar com lésbicas. Agora, olha que absurdo, as lésbicas vão ter que ficar com alguém que tem um órgão sexual masculino, porque isso não é transfobia, né? Daqui a pouco a gente está chegando nesse ponto, tá? E onde eu quero chegar? Esse Liam Thomas, ele foi atleta de natação, vivia perdendo, aí ele se afastou por 1 ano, voltou como mulher e bateu o recorde feminino. Isso foi um caso tão descarado de que foi feito para trapacear, que a FINA, que é a Federação Internacional de Natação, proibiu que nasceu homem competisse contra a mulher. Estão estudando criar uma terceira categoria, tá? De tão descarado que ficou, porque ali não era inclusão, ali era trapaça, quer dizer, nunca é inclusão desse jeito, né? Inclusão é criar uma terceira categoria. Tanto que a Maratona de Nova York acabou de criar uma terceira categoria, saiu essa notícia agora, no final do ano passado. O rugby também já fala em criar uma terceira categoria. Então, tá tendo aí, finalmente, uma reviravolta, né? Porque são casos muito descarados de trapaças. Eu duvido que a maioria desses... pode falar, desculpa. Eu me empolgo aqui. Não, tá tudo bem. Só para fazer observações. Primeiro, gente, por que essa mulher que se declara homem não quis competir com homens? Eu não entendo, sinceramente, como as pessoas podem ser tão otárias, assim, de acreditar nessa palhaçada. Ela não é um homem, por que ela não quer competir com os homens? Então, assim, vocês já verem, gente, não faz sentido, não quer dizer, não querem competir com homens, não querem ir para a prisão masculina. Então, assim, galera, vamos acordar, né? Vamos ter um pinguinho aí de inteligência, né? Esse é o primeiro ponto, gente. O segundo ponto, gente, vejam que interessante, né? O William Thomas, né, que usa esse nome de Lia, né, ele foi um PicTrans, né, para quem não conhece, gente, a hashtag, procura essa hashtag PicTrans, P-E-A-K-T-R-A-N de Nair S. PicTrans é quando você sai do trans e você vê nada disso faz sentido, entendeu? Ele foi um PicTrans para muita gente. Mas vejam que interessante, gente, muita gente teve esse PicTrans porque ele é um cara, assim, que, gente, que ele praticamente não mudou nada, assim, tipo assim, ele praticamente não mudou, eu não lembro se ele chegou a tomar um pouco de hormônio, mas se tomou foi muito pouco, porque você vê as fotos dele antes e depois, ele é a mesma pessoa, só que com um cabelinho mais comprido, não mudou nada, entendeu? Então ele foi tempo para muita gente, entendeu? Então, assim, prestem atenção nisso, cara, porque, tipo assim, galera, virou uma coisa tão escrachada, uma coisa tão uma palhaçada, entendeu? O cara nem precisou pôr uma peruca. Muita gente passou essa semana, aliás, já entrando no outro assunto, que eu acho que não vai dar tempo de entrar aqui. Muita gente passou essa semana falando assim: mas mulheres trans não são homens de peruca, não sei o que lá. Eu falei, mas, gente, realmente não são, porque alguns deles usam peruca, alguns usam aplique, outros deixam o cabelo crescer e outros nem isso, assim, porque o William Thomas, gente, ele não tem nada, sabe? Então, tipo assim, virou uma coisa assim, muito, muito escrachada. Agora, Thiago, uma pergunta. Aqui no Brasil, você tem conhecimento, assim, também, se você puder falar, claro,
a movimentação, assim, os atletas, as federações de esporte aqui, o pessoal dos atletas do Brasil, as pessoas que dizem representar os atletas, tem alguém aí se coçando para fazer alguma coisa entre os esportistas? Porque políticos, só para lembrar, existem projetos de lei ajuizados por políticos para separar por sexo. Eu lembro do Altair Moraes, lá em São Paulo, que é o PL 346. Sei que teve em Brasília, da Bia Kicis, chegou a ter um no Rio, que também tiraram, se não me engano, o Carlos Bolsonaro. E soube recentemente que tem um aí no Sul. Você pode falar um pouquinho desse projeto, Tubarão? Tá, aqui de Santa Catarina, tá dizendo? Não entendi. É um projeto que, acho que em Santa Catarina mesmo, de uma cidade, alguma coisa cidade parlamentar. Isso. O Cidade era um amigo meu da época da luta, né? Ele foi atleta profissional, eu também, então a gente se conheceu nesse meio das artes marciais. Ele também se formou em educação física, foi eleito vereador, né? E quando ele viu essa crescente covardia, ele decidiu criar um projeto, né, para impedir que, ao menos no município dele, né, ele é vereador, então ele tem influência só no município por enquanto, né, para impedir que no município, nos esportes, quem nasceu homem vá competir contra mulheres, tá? E eu me coloquei à disposição para lá dar consultoria para o projeto dele. A gente teve uma reunião ali de quase 2 horas, né? Eu expliquei para ele tudo que eu aprendi com as minhas pesquisas, com a pós-graduação, e isso ajudou ele a embasar melhor o projeto. Então, ele desfez o projeto que ele tinha e está fazendo um novo, melhor embasado, para ninguém ter argumento para derrubar o projeto dele, tá? E a nossa esperança é que isso comece a se espalhar, né, por todo o Brasil. Tem até um PL que você falou, deixa eu ver se eu acerto o número aqui. É do... Não, eu achei que tivesse notado o número do projeto, mas não notei. É do Altair Moraes, é isso? É 346. Isso, exatamente. É em São Paulo. Tá? O que Em acontece? São Paulo. Que foi, que eu me lembro, foi o primeiro. Infelizmente, esses projetos aí que tentam defender as mulheres, não só nos esportes, como nos banheiros, né? E eu acabei de ler agora que na Europa, um homem, ele falou que se identificou como mulher, entrou no banheiro e estuprou uma menina. Então, no presídio também, teve um caso também na Europa, um abusador foi preso e para não ser encarcerado com homens, com medo de tomar uma surra merecida, na minha opinião, o advogado dele foi rápido, declarou que ele era trans para ele ser preso com mulheres, tá? Então, no Brasil, há sim legisladores lutando que para as mulheres tenham dignidade, tenham segurança no banheiro feminino, no esporte feminino, no presídio feminino, porque já estão acontecendo abusos, né? O pessoal fala, não, caso isolado, tal. Não, isso está acontecendo em todo mundo e está Caso crescendo. isolado, número o quê? É 89. o que acontece. É o que Não, acontece. eu queria saber o seguinte, olha só, de quantos casos isolados são necessários, entendeu? Para as pessoas se coçarem, 50, 100, 150, porque assim, eu faço ali, gente, para quem não se inscreveu, inscrevam-se ali no nosso site, www.nocorpocerto.com, tá? Eu faço ali um informativo, assim, dá bastante trabalho. Todo informativo sempre tem pelo menos um crime cometido por homens que se declaram mulheres. Muitos são crimes sexuais, estupros, pedofilia, posse de material de pornografia infantil, exploração sexual, né? Aqui no Rio, inclusive, tem uma pessoa que é condenada por exploração sexual, entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que consegue se filiar a partidos, essa pessoa consegue ir a escolas, dar palestrinha sobre gênero, direitos LGBTQIA+, essa pessoa concorre em eleições, tá?
Então, assim, a pessoa condenada por exploração sexual, gente. Essa pessoa não devia chegar nem perto de uma criança, entendeu? Na verdade, nem de ninguém, mas nem perto de uma criança. Mas aqui no Rio de Janeiro, assim, até Tubarão, eu falo isso, aí tem gente que fala, ah, não sei, mas São Paulo é pior, ah, Fortaleza tá assim, não, porque Porto Alegre tá assim. Gente, nada se compara ao Rio de Janeiro. Aqui, o lobby trans e o lobby pró-prostituição aqui, eles fazem o que querem, eles tocam o terror, entendeu? Eu já participei aqui de reuniões, assim, que os caras... Teve uma reunião, assim, cara, em que um cara do PSOL, que se declara uma mulher, ele simplesmente parou a reunião para ficar falando dele, entendeu? Eles fazem o que querem. É uma coisa simplesmente horrorosa. Agora, Tubarão, um outro assunto que eu queria que você falasse é o seguinte. A gente sabe que os esportes no Brasil, né, há muitas e muitas e muitas décadas, né, as pessoas dos esportes assim, reclamam-se muito dessas questões de patrocínio, que elas têm pouco apoio das empresas. Claro, tirando míseras exceções, sei lá, o futebol brasileiro, de times grandes e de Copa, né? Se a gente for pensar o futebol de times pequenos, assim, tem muito pouco apoio, né? Então, assim, historicamente, assim, o esporte brasileiro sempre teve muito menos do que merece do poder público, também da iniciativa privada, né? Agora, me diga, se isso acontece assim, para homens e mulheres, para o esporte, até mesmo para o esporte masculino, até mesmo para times pequenos, assim, que têm dificuldade de sobreviver, como é que você imagina que isso possa impactar os esportes femininos, assim, em termos de patrocínio, em termos de grana? Como é que você acha que fica essa situação para a gente, para nós mulheres? Infelizmente, no Brasil, a dificuldade é igual para todo mundo, né? Eu já fiz eventos de artes marciais e, inclusive, fiz um evento no Outubro Rosa, em homenagem às mulheres, e as lutas principais foram 3 lutas femininas, né, que botei em destaque no evento ali. Mas não importa, mesmo que você diga que o esporte é para inclusão, para trazer igualdade, para dar oportunidade para todos, mesmo assim é muito difícil conseguir qualquer apoio, qualquer patrocínio. Então, infelizmente, homens e mulheres, atletas em geral, têm muita dificuldade, né? E o que eu tento fazer para mudar isso aqui, eu sempre... Meu partido é o esporte, tá? Já vou dizendo aqui. Nem direita nem esquerda, meu partido é o esporte. Eu sempre faço campanha e voto em pessoas que se comprometem a usar o esporte como ferramenta de inclusão, de fazer a pessoa mudar de vida, fazer a pessoa sair das drogas e entrar no mundo da saúde. Então, para mim, o esporte tem um impacto social muito poderoso. O Cidade é depois de anos tentando, é um vereador do esporte que a gente conseguiu colocar lá dentro, e ele já tem feito trabalhos para incentivar a prática esportiva e os eventos. Esse exemplo se espalha por todo o estado, né? Porque é difícil, né? Infelizmente, a gente sabe que o brasileiro vota muito mal. Às vezes vai naquele que é populista, que tem um discurso bonito, que berra mais alto e não vê os projetos. Pô, o que o cara quer fazer pelo esporte, como o cara quer incluir as mulheres no mercado de trabalho, no mundo esportivo, o que o cara quer fazer para proteger as meninas do transativismo. A gente tem que ser um pouco mais rígido, sabe, na hora de apoiar alguém. Eu falo muito isso, eu falo, gente, olha só, independente das preferências políticas, entendeu? A gente precisa ter uma cabeça boa, a gente precisa ser independente, a gente precisa ter um raciocínio, entendeu? A gente precisa ter uma postura mais, peraí, então o que estão me empurrando? Então vamos raciocinar. Então tá, então 10 anos atrás, minha escola não tinha nenhuma menina que achava que era homem. Agora, minha escola tem 5, como algumas professoras e professores me falam. Ou então, tem professor, eu falei, Eugênia, eu passei a minha vida toda, se não tinha um aluno, nunca tinha, às vezes um professor de 50, 60, a minha vida toda, décadas sendo professor, nunca tive um aluno que se autodeclara trans. Agora, minha escola tem 3. Então, galera, vamos parar para pensar. Tem alguma coisa acontecendo agora que não estava acontecendo naquela época.
o que que é, entendeu? Então, não é você, não, eu vou apoiar isso aqui porque a pessoa em que eu votei acredita no trans, a pessoa que eu votei, não, pensem com a cabeça de vocês, cara. E assim, gente, a luta contra essa histeria coletiva é uma luta de todo mundo. Não é uma luta de direita, não é de esquerda, não é do anarquismo, não é do centro. É uma luta de todo mundo, que todas e todos nós seremos impactados, entendeu? Quem acha que nunca vai ser impactado por isso, não, comigo nunca vai acontecer nada, cara, você vai morder a língua. Tem coisas, ô Tubarão. Aliás, quase todos os dias as pessoas me lembram de algo que eu nunca tinha pensado. Eu penso assim, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma gringa, e ela estava falando de um cara na cidade dela, um senhor, né? 70 anos, né? Sei lá. E esse cara, ele fez essa operação aí, foi castrado, eles chamam de transição, mas a gente sabe que seres humanos não mudam de sexo, quando ele era, sei lá, jovem, tipo, sei lá, 40 ou 30, enfim, não sei. Eu sei que ele adquiriu Alzheimer, né? Adquiriu Alzheimer. E o que acontece é que ele, já sabe que às vezes algumas coisas as pessoas lembram, outras coisas as pessoas esquecem. Ele se esqueceu que ele passou por essa operação. Então, ele acordava, né? Isso já tem um tempo, não sei se ele já faleceu, mas o fato, imagina, o cara, ele acordava e levava um susto, ele olhava o corpo dele, o que aconteceu? Não sei o que. As pessoas, fulano, ele fala, não, eu sou fulano, falava lá o nome dele de homem, eu sou fulano, o que está acontecendo? Não, vocês. Como assim? Eu achava que era uma mulher. Cadê meu? Não, você tirou. Cara, quando ele acordava e viu o corpo dele e descobria que as pessoas tinham tirado, ele estava em desespero. Então, assim, a vida do cara virou um inferno. Imagina você acordar, igual no filme lá da Glória, se essa mulher ou eu acordar, descobrir que eu tô. Então, assim, eu pensei assim, gente, eu nunca parei para pensar que uma parte dessas pessoas, né, que se submetem a esses médicos gananciosos, a esses médicos charlatões que fazem tudo por dinheiro, né, inclusive com criança e com dinheiro do SUS. Mas, enfim, eu nunca tinha parado para pensar. Médicos e psicólogos também, e psicanalistas, entendeu? E todo mundo que segue essa galera, né? Então, falando, vocês mesmos. Mas então, eu falo e depois fica assim mal. Então, eu nunca tinha parado para pensar que uma parte dessas pessoas, quando fica idosa, pode ter questões de memória, Alzheimer, outro problema, né, de memória, entendeu? Nunca parei para pensar nisso. Então, gente, vocês estão vendo? Imagina a família, porque ele começou a culpar a família, ele gritava que a família tinha feito isso com ele. Então, assim, talvez as pessoas acham que nunca vão ser impactadas, mas de formas que elas nem imaginam. Elas vão ser, sim, impactadas, entendeu? De forma, gente, sério, de forma variada. Assim. Por exemplo, eu vejo muita gente, né, que é ativista anti-pedofilia, né? Então, gente, olha só, claro, não estou falando aqui antes que te enfiem palavras na minha boca, não estou dizendo aqui que homens que se declaram mulheres são necessariamente pedófilos, ou vice-versa, não estou falando isso. Mas pensem, gente, olha só, se um pedófilo quiser ter acesso a bebês, as penitenciárias femininas são as presas e os seus bebês, né? Até uma certa idade, os bebês... Gente, o cara vai ter acesso a mulheres e seus bebês num lugar que eles não podem fugir. Não podem fugir. Se um pedófilo heterossexual quiser ter acesso aos corpos de meninas, está aí banheiro, vestiário de clube, entendeu? Então, assim, vários, assim, trocador de loja, né? Enfim, os trocadores de loja, assim. Então, assim, infelizmente, as pessoas que legitimam o transgenerismo estão tornando a vida de predadores sexuais, não só pedófilos, mas também estupradores adultos, mais fácil. Eu sei que não é a intenção de vocês que apoiam isso, vocês acham que são pessoas bondosas e tal, mas isso é uma coisa que vocês estão facilitando. Vocês estão facilitando a vida de um cara como o William Thomas, entendeu? Assim, aliás, você soube que ele expôs para as atletas no vestiário? Você soube Sim, disso? Eu vi um depoimento
de uma menina que ele entra no vestiário com elas, fica nu e fica com o seu órgão sexual masculino exposto, né? E parece que ele diz que sente pouco de atração para as mulheres. Pô, então o cara, além de trapaceiro, é um trans lésbica agora. Então, é como tu falou, isso abre precedente para muito predador sexual, pedófilo, estuprador. Tá muito fácil, porque basta a pessoa se declarar, não tem qualquer teste, qualquer entrevista, qualquer exame psicológico. Não, a pessoa se declara, sai usando banheiro, sai competindo no esporte feminino. É que nem o caso que eu falei. Um estuprador, ele foi preso, aí o advogado aproveitou essa tendência, essa moda, declarou que o cliente dele era mulher para ele ser preso no presídio feminino. Ou seja, olha que loucura, botar um estuprador no presídio feminino. É como jogar a raposa no galinheiro. Gente, tem vários casos lá fora. Rapidinho, gente, tem vários casos lá fora. Tem vários sites gringos. Quem assina o nosso site, a gente está sempre fazendo referência a site. Porque a imprensa brasileira, e boa parte da mundial, é totalmente vendida, esse lobby, né? Então, assim, manipula as pessoas, a imprensa super manipula as pessoas, entendeu? Para acreditar que isso não existe, ou que é muito raro, ou que é raríssimo, ou que é invenção, ou que é fake news, né? Porque agora virou tudo isso. Ah, é fake news, fake news. Banheiro, será? Não, banheiro por gênero é fake news. Tudo é fake news, né? Tipo assim, né? Assim, eu, inclusive, eu fiz um texto lá no site, né? Quando começaram a dizer, no ano passado, né? Ah, estão inventando a fake news do banheiro. Pera lá. Eu parei tudo que eu estava fazendo para fazer um texto lá para o site, assim, fake news em interrogação, e provando que é claro que a destruição dos espaços separados por sexo, seja banheiro, seja esporte, seja vestiário, entendeu? Não é uma fake news, antes fosse, tá? Infelizmente, é uma triste realidade que a gente está vivendo, né? Ai, Tubarão, eu tô sem relógio aqui, que eu só uso do celular. Você tem noção das horas? Não tenho, também estou usando o celular. Eu posso perguntar para Alexa aqui rapidinho. Deixa eu ver. Alexa, horas. 20h49. 20h49. 8h49. Ai, legal, temos mais 10 minutos. Porque já a pessoa só falta lá ainda acabar de repente, sem a gente enfim, fazer, né? Fazer as despedidas normais. Então, Tubarão, assim, a gente está meio que falta assim, uns 10 minutinhos. Tem algum assunto que você queira falar, algo que você queira colocar, que você de repente alguma dessas informações que você recolheu, que você acha importante registrar aqui numa live sobre esportes separados por sexo? Sim, eu trouxe algumas novidades aqui, tá? Um dos argumentos transativistas é que é justo porque o Comitê Olímpico permite, tá? Isso não é mais verdade, tá? O próprio Comitê Olímpico agora, eles querem lançar uma nova diretriz para rever essa inclusão. O que aconteceu com o Comitê Olímpico? É uma coisa que muita gente talvez não saiba. Estava para estourar vários escândalos de corrupção e violação de direitos humanos dentro do Comitê Olímpico. Eles receberam dinheiros de políticos no Brasil, no Japão, para escolher determinadas cidades para sediar os jogos. Tá? Isso eu não estou difamando, isso está documentado, tá certo? E eles também desapropriaram terras, tiraram famílias de seus lares para construir estádio olímpico, construir hotel, essas coisas. E foram denunciados na ONU. Então, ali, por volta de 2019, 2020, essa bomba estava para estourar. Ia rolar uma grande investigação dentro do Comitê Olímpico. Aí, coincidentemente, no ano seguinte, eles abriram a participação de atletas transexuais dos esportes femininos. Então, cara, essa foi a cortina de fumaça mais eficiente que eu já vi na minha vida. Porque só se falava disso. O caso de corrupção, direitos humanos, a violação, foi tudo esquecido. Tá? E eles argumentaram que os trans não tiram lugar das mulheres porque apenas 6 transexuais
participaram das Olimpíadas. E assim, para mim não é um número pequeno. Se tirou o lugar de uma mulher que seja, já está sendo ultrapassa. Por exemplo, o Lauro Hubbard, que competiu no levantamento de peso. O que aconteceu? As pessoas falam, não, o Lauro Hubbard perdeu, então homem e mulher é igual. Não, ele não perdeu por falta de força. Muito pelo contrário. Ele quis levantar mais peso que as mulheres na demonstração de força, botou 125 quilos na barra, só que ele pegou peso demais para querer se sobressair e se desequilibrou. Com isso, ele perdeu pontos e foi desclassificado. Então foi o erro técnico, porque em força ele estava muito acima, né? E mesmo que ele tenha perdido, ele tirou o lugar de uma compatriota, né, da Nova Zelândia, de viver seu sonho olímpico. Imagina só a mulher, pô, ela passa pela menstruação, cólica, às vezes tem que ser preconceito da própria família para poder ser atleta, às vezes engravida, fica afastada e depois tem que voltar a retomar os treinos. E ela finalmente chega perto de realizar o sonho de estar na Olimpíada e coloca esse brutamonte, esse urso lá, o Hubbard lá no caminho dela, e ela fica de fora, sabe? É uma trapaça gigantesca, né? E agora, claro, aliás, tem o Olímpico. falar um negócio sobre esse Laura Hubbard, gente. Esse cara é de uma família bilionária, tá? Na Nova Zelândia. Ele é muito rico. Essa moça é uma moça que é sobrevivente de violência doméstica, né? E ela é uma mulher indígena, né? Na verdade, assim, lá eles têm um outro nome, né? Que é Maori, pelo que eu me lembro, né? Enfim, ela é uma jovem não branca, né? Ou seja, agora é muito interessante, né? Porque, teoricamente, as pessoas que defendem o transativismo, elas costumam se colocar como antirracistas. Nós estamos ao lado das mulheres negras, estamos ao lado das mulheres indígenas, mas só, né, até a página 2, porque na hora de defender essa mulher indígena, né, e pobre e vítima de violência doméstica, eu não vi uma ONG internacional, ou movimento negro, ou movimento gente de pessoas indígenas, ninguém levantou a voz. Essa jovem lésbica que foi atacada na UNB, né, por causa do negócio do banheiro, lembra que ficou famosa aquela frase, nada me impede de meter a mão na tua cara? Uma jovem lésbica e negra. Cadê o movimento negro tomando partido dessa jovem da UNB, né? Ou seja, a grande verdade é que, agora falando da minha vivência, né? Enfim, nós, mulheres negras, estamos sendo usadas, entendeu? Para legitimar essa psicodelia, né? Então, assim, a gente é muito valorizada enquanto a gente está mentindo que homens são mulheres, enquanto a gente está aderindo ou fingindo que está aderindo a essa loucura trans, né? Aí sim, você pode ser chamada para eventos, ou para isso, que fulano. Agora, a partir do momento em que você questiona isso, você vira uma para aí, pronto, ninguém liga, né, para você, e essa é a grande verdade, né? Pois eu não vou vender as minhas companheiras mulheres, né? E não vou mentir para mulheres, enfim, não vou fazer parte desse circo, dessa psicodelia, entendeu? Dessa coisa que é absolutamente absurda, gente, sério. A gente está vivendo um momento periclitante. Ainda tem gente que fica questionando: Eugênia, mas eu não sei, não é porque fulano, votei no fulano, esse clã, porque eu não concordo politicamente. Eu falo, gente, olha só, eu não sei se vocês estão vivendo no mesmo mundo que eu, mas o mundo em que a gente vive é um mundo que essa situação está desesperadora. Os pais estão levando crianças de 3 anos a ambulatórios de gênero. 3 anos já estão sendo levados para ambulatórios de gênero, né? Não para levar hormônio ainda, né? Mas para, enfim, me apareceu um aviso do Insta. Caramba, 23 segundos. Aí, Tubarão, queria te agradecer muito.
ter vindo. Queria agradecer a todas as pessoas que tiveram aqui. Gente, desculpa acabar rápido, mas eu acabei perdendo agora a noção do tempo. Vou te dar esse último minutinho para você dar um tchau.